7 anos de idade, e uma pessoa chegou para mim e disse assim: olha, você tem até amanhã às 18 horas para tomar uma decisão, que era mudar de estado, que era para ir para outro estado. Eu jogava futebol nessa época, e eu tinha menos de 24 horas para tomar uma decisão, com 17 anos de idade, mudar de estado, mudar de tudo, enfim. E como eu sofri aquela noite, eu passei a noite sem dormir, liguei para minha mãe não tinha nem telefone naquela época ainda, uma loucura. E como meu coração sofreu e como eu sofri. E eu me lembro que eu acordei no dia tomando café, o coração estava acelerado, disparado. Eu falei: meu Deus, que sofrimento! E como nosso coração sofre, como a gente sofre, não é, irmãos? E principalmente antecipadamente. Às vezes as coisas nem aconteceram ainda, a gente já está prevendo um sofrimento. Mas em Provérbios, no capítulo 4, verso de número 23, tem um homem que era versado na sapiência do conhecimento, da inteligência, era Salomão. Ele escreveu isso aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos. E sumiu aqui até o meu Provérbios aqui, mas peraí. Provérbios 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu vou ler mais uma vez. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus irmãos, se nós repararmos bem, em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, essa palavra coração, ela é citada muitas vezes com uma veemência muito forte, tratando a respeito de atitudes, de pensamentos, de emoções. A Bíblia toda fala muito sobre isso, sobre coração. Essa palavra coração, ela está inserida no cânon sagrado, na Bíblia, de forma muito forte. Mas o que é coração, irmãos, para nós? O que você pensa quando vem a palavra coração na sua mente? Por exemplo, existe uma palavra lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, que é uma palavra conhecida como Shema de Israel. É uma das palavras mais citadas pelos judeus. E lá diz assim: ouve, ó Israel, amarás o teu Deus de todo o seu coração. Deus dando um mandamento supremo para os judeus, para o seu povo, dizendo assim: olha, você tem que amar a Deus, mas não basta dizer que ama, tem que aplicar todo o seu coração nesse amor. Acontece uma coisa interessante, por exemplo, lá em Jeremias 29, 13. Lá está dizendo assim: olha, buscar-me-ei, o Senhor dizendo, e me acharei quando me buscares de quê? De todo o vosso coração. ênfase no coração, ênfase nesse sentido que não é o órgão, não é essa coisa que pulsa aqui dentro, não é essa máquina que bombeia os quase 7 litros de sangue que nós temos no corpo, não é isso, mas ênfase é o coração. Por exemplo, lá em 2 Crônicas, no capítulo 12, no verso 14, tem uma história do rei Roboão. E Deus disse assim, olha, que estava reprovando o reinado de Roboão, porque ele não aplicou o seu coração em buscar a Deus. Lá no capítulo 25 de 2 Crônicas também está dizendo que, no verso 2, que o rei Amazias, embora fosse um homem também aplicado, permitiu que o culto continuasse no templo,
que não adorou outros deuses, embora fosse uma pessoa aplicada, até temente a Deus. Mas a Bíblia diz que ele não aplicou o seu coração com inteireza diante de Deus. ênfase no coração. Por outro lado, lá em Esdras, capítulo 7, verso 10, diz que Deus estava se alegrando e abençoando muito o povo, porque Esdras estava aplicando o seu coração na lei do Senhor e em buscar o Senhor de todo o seu coração. Irmão, você consegue entender que quando há um envolvimento, não somente intelectual, mas de tudo aquilo que somos, de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que nós temos como existência, quando nós temos um relacionamento com Deus, não somente de religião, existe algo da parte de Deus, de forma sobrenatural, que acontece conosco quando há esse envolvimento. Aplica o teu coração em buscar o Senhor, pois dele sucedem as fontes da vida. E tem algo interessante, irmão. Por que Salomão estava tão preocupado com guardar o coração? Alguém aqui já perdeu o seu coração? Me responda uma coisa. Você já perdeu o seu coração? Eu tinha uma namoradinha na 5ª série que eu pensei que ela tinha roubado meu coração. Tem um comercial aí, o camarada lá canta, olha, você partiu meu coração. Depois fala, tem um prezão para cada esquema. Mas você que já perdeu o seu coração alguma vez, você se sentiu que você se encontrou de uma forma tão difícil na sua vida que parece que você perdeu o sentido de ser. E eu fui tentar entender por que Salomão estava tão preocupado com a guarda do coração. A palavra guardar, em hebraico, significa mishma. Mishma significa guardar, confinar e vigiar. Ele está dizendo assim, olha, pega o seu coração, guarda ele, confina o seu coração. E não basta você só guardar, confinar, não, você tem que vigiar. Como um pastor faz com as ovelhas. O pastor, ele pega as ovelhas, junta as ovelhas e coloca onde? Num aprisco. Por que o pastor junta as ovelhas e coloca em um aprisco? Para guardá-la. Sabe que as ovelhas são vulneráveis, estão suscetíveis ao predador, ao lobo, ao tempo, às agruras da vida, não é? Não é isso que o pastor faz? Ele pega e guarda as suas ovelhas. O sentido, a ideia de Salomão aqui é essa. Guarda o teu coração, confina ele, mas vigie com ele e por ele também. Cada um de nós aqui, irmãos, tem uma história diferente de vida, não é? Se cada um aqui for contar a sua história, for escrever, você já deve ter ouvido aquela palavra, olha, a minha vida é um livro, daria um livro. Nós temos histórias. Pessoas que tiveram aí a sua vida interrompida, a sua vida mudada, transformada. Pessoas que andaram 50 degraus para frente, mas em um determinado tempo da vida tiveram que voltar 100 para trás. E todo esse processo, quem sofreu foi o nosso coração. Quem sofreu foi o ser que está aí dentro. E tem uma coisa interessante, como é que a gente define coração na Bíblia, irmão? Como é que a gente define coração na Bíblia? Como é que eu posso guardar o meu coração, confinar o meu coração e ainda vigiar esse coração? Mas do que nós estamos falando? Do que Salomão está falando? Haja vista que nós estamos sujeitos à ação do tempo. A cultura não era a mesma cultura de hoje. O pensamento de coração de Salomão não é o pensamento que nós temos hoje. E se a gente não tiver cuidado e critério, a gente perde qual é o sentido desse grande ensinamento, que é guardar o coração.
E coração, irmão, na Bíblia, está ligado a ouvidos, a palavras, a pensamentos, a atitudes, a emoções. Quando se fala em coração, Deus está falando conosco assim, olha, guarda, confina e vigia os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas emoções, aquilo que você diz, aquilo que você fala, aquilo que você vê. Guarda o seu coração, confina e vigia. Esse é o sentido da palavra coração. É o senso daquilo que somos. E tem uma definição interessante, eu queria que você acompanhasse comigo. Abre lá em 1 Pedro. Capítulo 3. E antes de eu ler, eu quero que você olhe para cá. Define coração. Coração é esse ser que está aí dentro de você, que eu não consigo ver, que ninguém aqui consegue enxergar. Está implícito, mas está aí. Quando a Bíblia fala, guarda o teu coração, não está falando de estereótipo, de aparência. Não está falando somente de coisas que podem ser vistas ou tocadas. Quando a Bíblia fala, quando Deus nos fala, guarda o teu coração, está falando que você precisa ter cuidado com alguém que está aí dentro de você. Na verdade, quem é você de verdade? Guarda quem você é de verdade. E eu quero ler com você. Capítulo 3, verso de número 4. Aqui a história, o texto está tratando de mulher. A mulher no relacionamento com o homem, que a mulher tem que se vestir de maneira moderada, não é? Tem que vigiar, aquela coisa toda. Mas esse não é assunto. Mas no versículo 4, olha o que ele diz. Seja, porém, o homem interior do coração. Vou ler de novo, verso 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vou descodificar a coisa para você entender. Ele está dizendo assim, que embora aquilo que está fora é importante, tem certa valia? Logicamente que sim. O mais importante é aquilo que está dentro. Que embora por fora, nós estamos vivendo um mundo tão difícil, eu vou usar uma palavra meio chula aqui, maluco, louco, em que as pessoas olham muito para a aparência. Se você fala bem, se você se veste bem, se você se comporta bem, nós somos cobrados pela postura, somos cobrados da forma que nós nos expressamos. Há uma cobrança terrível no mundo inteiro com isso. É verdade ou não é? Nós somos cobrados no trabalho, na faculdade te ensinam isso, os pais ensinam isso aos filhos, mas para Deus, o que está aí fora não serve para muita coisa, irmão. O que vale de verdade e tem diante de Deus uma grande valia, mais do que qualquer coisa, não é o que está fora, é o que está aí dentro de você. É quem nós somos dentro, o que está dentro de você que é importante. Importante, o que faz diferença para Deus não é aquilo que as pessoas olham para você e dizem, olha, parece que é. Mas quando Deus olha para nós sabemos disso, Ele nos conhece. Por quê? Ele sonda o quê? Os nossos corações. Quando Deus olhava para um homem aqui, Ele não olhava para as atitudes das mãos. Mas Ele olhava para a intenção do que, irmão? Do coração. E eu até me lembro que, os irmãos sabem que eu vim de outra denominação, aquela coisa toda, não gosto nem de falar muito sobre isso aí, porque já passou. Mas a liderança da igreja usava uma expressão assim, quando queria falar que alguém é muito bonito por fora, mas por dentro está ruim, eles usavam assim, olha, cabelão, saião e linguão. Deu para entender? Eu vou repetir.
Olha, irmão, não adianta ter cabelão, saião e linguão. Aí, para que os irmãos possam entender, ele diz, não adianta ter cabelo comprido, sai até o pé e a língua do tamanho da gravata do pastor. Ele estava querendo dizer assim, olha, aquilo que está por fora não representa nada se aquilo que está por dentro está muito ruim, está indo muito mal. O importante não é aquilo que está por fora, embora aquilo que está por fora tenha relevância, sim, mas o importante de verdade é aquilo que está por dentro. É aquilo que está guardado dentro de você, no seu coração. Você pode entender, irmão, que quando... Eu não sei o que move a igreja, se você é uma coisa assim muito pessoal. Você falar o que traz alguém à igreja, o que te trouxe aqui hoje, o que me trouxe aqui. E eu vim falando comigo o dia inteiro, por que eu vou à igreja? A única coisa que me vem à mente, eu vou à igreja porque eu preciso. Eu poderia vir à igreja, sem hipocrisia nenhuma, eu poderia vir à igreja porque eu tenho compromisso com o ministério. Eu poderia vir na igreja porque faz parte da liderança da igreja. Eu poderia vir à igreja porque se eu não vir, alguém vai me cobrar. Poderia. Mas eu vou ser sincero, irmão, sem hipocrisia nenhuma. Se fosse só isso que me movesse a estar aqui hoje, eu não viria. Eu só venho aqui porque o meu coração precisa estar nesse ambiente. Eu venho aqui porque aquilo que está dentro de mim grita. Eu preciso ir lá louvar, eu preciso ir lá ver pessoas, eu preciso ir lá ouvir a palavra, eu preciso abrir a minha Bíblia, eu preciso cantar um hino, eu preciso orar com meus irmãos. Aquilo que está dentro de nós é muito mais importante, irmãos, do que aquilo que aparenta estar. Muitas vezes aparenta que está bem, mas na verdade está muito mal. A preocupação de Salomão é justamente essa. O que é que tem dentro? Tem um coração, e esse coração determina quem nós somos, como nos comportamos. O próprio Jesus, ele disse, olha, a boca só fala o que o coração está cheio. Eu não posso falar de amor se o coração não tem amor. Eu não posso falar de paz se o meu coração não tem paz. Eu não posso falar de bênçãos se o meu coração não tem bênçãos. Eu não posso falar de Cristo se o meu coração não tem Cristo. Eu não posso dizer, olha, eu sou um cristão com todos os meus defeitos, estou na igreja, espero a vinda de Cristo, se o meu coração não tem isso. E hoje a gente vive num mundo, irmão, tão difícil. Eu sou estudante da Unasp, estudo administração, e nós fizemos uma enquete há um mês atrás. 10% dos estudantes de pedagogia, marketing, propaganda e administração, 10% não acreditam em Deus. Não acreditam na Bíblia. Em uma instituição cristã. Imagina como que está a coisa por aí. É assustador. Se você multiplicar isso por milhares e milhões de jovens e adolescentes, jovens e adultos, o número é assustador. Guarda o teu coração. Confina o teu coração e vigia. Eu vou dar um número aqui que ele não é atualizado, viu? É só para ilustrar. O IBGE, em 2016, fez o censo de cristãos, não só de cristãos, mas ele apurou que o Brasil tem 124 milhões de pessoas que se autodenominam cristãos. 124 milhões. E desses 124 milhões, aproximadamente 60 milhões, repito, não está atualizado, aproximadamente 60 milhões se autodenominam protestantes. Muito bem. E esse mesmo censo diz que se o crescimento do evangelho no Brasil continuar na mesma proporção, nós vamos chegar em 2020 com aproximadamente 78 milhões de pessoas se autodenominando cristãos. Isso é bom ou isso é ruim? Que beleza, que silêncio mortal. Isso é bom ou isso é ruim? Muito bem, é bom.
Só que olha para cá. O crescimento do evangelho de pessoas convertidas é grande, não é? Segundo os números. Só que a vida das pessoas não mudou nada. Porque o número de suicídio aumentou 25%. Eu não sei se você sabe que em 2016 foi o ano que houve maior número de separação do que de casamentos. 2016 foi o ano da vergonha do evangelho. Porque embora nós tenhamos 70, 80 milhões de pessoas que se autodenominam cristãos, a vida das pessoas não mudou nada. E eu estava hoje pensando, dizendo, Deus, por quê? Se você ligar o rádio, tem pregação, tem ou não tem? Se você ligar a televisão, tem pregação, tem ou não tem? Tem oração para todo gosto, tem ou não tem? A Novo Tempo para todos os dias, às 10 da manhã, alguém me corrija se eu estiver errado, às 10 da manhã, não é isso? Todo dia tem oração, todo dia tem oração ou não tem? Então qual é o problema? Se o problema não é pregação, se o problema não é oração, se o problema não é pregação, o problema é que a gente não guarda o nosso coração. O nosso coração, que é isso que nós explicitamos aqui, não é que é a sede de tudo que nós somos, é esse ser que está aí dentro, que às vezes quer sair da casinha, né? Semana passada eu estava conversando com um irmão lá no meu trabalho, e se gaba de ser cristão há 50 anos. Ele fala assim, eu falo, grande porcaria. Eu sou cristão há 50 anos. E eu trabalho com ele há 10. É a prova que eu passo com esse cabra. Aí semana passada tivemos um problema lá no trabalho lá, o sangue subiu, bateu na tampa e arrancou a tampa fora. E deu o que fazer para segurar esse homem. Falei, calma, segura, algum pega, calma, vem aqui, o que foi, o que é? Falei, rapaz, tu é cristão, tu tá doido? Ele virou para mim e falou assim, irmão, eu sou cristão, mas meu braço não. Salomão está dizendo. E acontece uma coisa interessante na igreja. Eu não sei se isso já aconteceu com você, aconteceu comigo, e assim, e o Espírito Santo não fala aqui, né? Mas o que é aqui? É no coração? Não, é aqui. Eu estava lá no fundo, aí o pastor pregando aqui, e eu falei, nossa, se fulano de tal tivesse aqui hoje, essa palavra seria para ele. Aí o pastor virou aqui, ele disse assim, às vezes a pessoa está aqui, está dizendo, essa palavra é para fulano. Não, a palavra é para você, porque Deus só fala com quem está presente, Deus não fala com quem está ausente. Deus só pode falar com quem está presente, ou não é? Lógico que ele tem os seus caminhos, ele pode falar onde quiser, eu não estou dizendo, não estou limitando isso, mas no sentido igreja, cristão, igreja, relacionamento com Deus, a gente se liga logo na igreja. Guarda o teu coração. Porque é dele que está guardado todas as minhas e as nossas emoções. No nosso coração contém, sabe o que, irmão? O desejo do pecado. O próprio apóstolo Paulo fala assim, miserável homem que sou, quem me levará do corpo dessa morte? Paulo está dizendo assim, eu sou um homem tão miserável que vou morrer, e quem é que vai me levar desse corpo? A sua consciência estava dizendo, olha, eu sou um homem, embora seja um pregador um homem que sintetizou a fé como nós a conhecemos. Ele disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
no nosso coração existe tendência. Nós somos tendenciosos a fazer o que não é certo. Amém ou não? Você concorda comigo ou não? Nós somos tendenciosos a fazer aquilo que não é certo. E esse centro de controle aí, que é o nosso coração, ele está toda hora medindo isso. E toda hora, todo momento, a todo minuto, esse nosso coração está se inclinando para fazer o quê? O que é mal. O que é ruim, o que é danoso. E mostra isso, irmão, alguém deve estar pensando. Abre aí, Provérbios 6:4. Você sabe quantas vezes a palavra coração aparece no livro de Provérbios? 97. Provérbios 6:4. Perdão, 6:14. Provérbios 6:14. Achou? No meu coração há o quê? Há o quê, irmão? No meu coração há perversidade todo o tempo, ele maquina o mal, anda semeando destruição. Você já parou para pensar que a todo momento nós estamos querendo levar vantagem em cima de alguma coisa? Eu estava vindo um dia, já faz tempo, já tem uns 10 anos. Eu passei a ponte ali, e quem dirige aqui sabe que dirigir é uma coisa, é assim, ou você vai fechar alguém, ou alguém vai ser fechado por você. Você concorda ou não? Mais cedo ou mais tarde, você vai vacilar e vai fechar a porta para alguém. E Deus vai te abençoar, que não vai acontecer nenhum acidente, nada, vai ser apenas aquela freada, aquela sonora buzinada no ouvido, para você ir para casa com aquele zumbido, com a caixa de marimbondo para casa. Mas, invariavelmente, vai acontecer o quê? Vai acontecer no trânsito que você vai fechar ou vai ser fechado. Não é verdade? Eu estou vindo do centro, na ponte ali, eu enfiei o carro na frente do camarada, o cara brecou e ficou aquela marca no chão e subiu até fumaça. Eu falei, oh, meu Deus, botei a mão para fora e disse, Senhor, me perdoa, em nome de Jesus. Você já vai clamando, né? Porque... Mas o carro do camarada morreu, e eu vi que ele ligou e acelerou o carro. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Eu estava com as crianças no carro, eu falei, oh, Jesus, tem misericórdia. E eu fui tentando ir um pouquinho mais rápido, mas o danado do homem engatou atrás de mim, e eu saio daqui, ele vai atrás. Aí quando chegou aqui, no antigo Extra, não é? Que fechou, ou o sinal fechou, eu falei, eu vou passar nesse sinal. Aí fechou, mas bem antes de eu chegar, né? Os carros. Parei o carro. Aí o cidadão veio do meu lado. Eu falei, não tem jeito, vai ser uma bagaceira agora. E eu abaixei o vidro bem devagarinho. Ele parou e já veio xingando e falando esbravejando. Eu abaixei o vidro bem devagarinho, olhei para ele. Ele olhou para mim e disse assim, ô, meu irmão, tudo bem? Eu falei, miserável. Caba safado. Aí o trânsito abriu e as crianças atrás da minha mulher, misericórdia, irmão. E eu falei, sai dele. Você entende que o nosso coração é isso? Você nunca fez isso. Você nunca ficou bravo com ninguém, você nunca. Eu tinha um irmão que falava assim, é ele que dizia, não é eu que estou dizendo isso, viu? Tinha um irmão que dizia assim, você quer conhecer o cabra mesmo? Ele tem 3 filhas, ele falou assim, antes de casar as 3 filhas, ele saiu para dar uma volta de carro com o namorado. Eu falei, rapaz, por que você faz isso? Ele falou assim, porque se o cara tratar todo mundo mal, ele vai tratar minha filha mais tarde também. O nosso coração é inclinado ao mal. Provérbios 17, 20.
O perverso coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem cair no mal. Nosso coração é inclinado para o mal. É por isso que o cidadão que está do seu lado ele é tão diferente. Eu vou dizer de mim mesmo, depois você pode cobrar de mim, esquisito. Você já acordou rindo e acordou chorando? Já dormiu rindo e acordou chorando? Ou dormiu chorando e acordou rindo? Você já viu que nós somos esse ser bi? Porque o nosso coração é inclinado ao mal. Por outro lado, nosso coração também ele é inclinado ao quê? A ter uma vida santa. Se ele guardado, confinado e vigiado. Esse mesmo coração que é inclinado ao mal, ele pode também se inclinar a nos ajudar a ter uma vida santa. E quem quer ter uma vida santa aqui? Eu vou repetir a pergunta: o que te traz aqui? O que me traz aqui? Eu falei de números, né? Que o evangelho aumentou, que isso, tudo, que aquilo, eu até desviei o assunto. Mas muita gente, o evangelho está crescendo e a vida das pessoas não está mudando nada. E isso é assustador. As pessoas recebem a palavra, as pessoas ouvem a palavra, as pessoas assistem a palavra. As pessoas dormem com a palavra, acordam com a palavra, passam o dia inteiro com a palavra, mas, embora recebam tanta palavra, a vida das pessoas não tem mudado nada. E é por isso que a gente está aqui hoje, irmão. Em Provérbios 27, 19. Eu confesso que eu já li esse texto aí, essa frase, muitas vezes. Mas eu vou convidar você a não ler comigo só não, mas a refletir sobre ela. Está escrito, 27. Qual que eu disse mesmo? 27 o quê? 27, 19. Como a água... Aliás, como na água o rosto corresponde ao rosto... Ou seja, é um espelho, não é? Você pega a água, aí enche o baldinho d'água e chega... Você vê o quê? Seu rosto. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Você quer conhecer a pessoa por dentro? É só olhar para ele como ele é também por fora. No quê? Nas suas atitudes. Já que a gente está vivendo um mundo assim de mais informação do que formação, não é? Eu vou usar uma expressão que não é minha, eu também não me lembro de quem é. E essa pessoa dizia assim: você quer conhecer alguém convertido e alguém convencido? Alguém convencido você conhece só de olhar para a cara dele. E alguém convertido você conhece só de olhar para as atitudes dele. Dá para os irmãos entender? Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Não tem jeito, irmão. Embora por dentro a gente seja perfeitinho, às vezes, bonitinho aos olhos, encantador, pele macia, bumbum de neném, mais cedo ou mais tarde, o que está dentro vai refletir naquilo que está fora. É por isso que Salomão foi e usou de toda a sua sabedoria para dizer:
Se é que você tem que fazer alguma coisa, faça isso. Guarda o teu coração. Mishma. Mishma. Guarda, confina e vigia. Para encerrar, Provérbios também, 28, 26. O que confia no seu próprio coração é o quê? Mas o que anda em sabedoria será salvo. Dá para confiar no seu próprio coração, irmão? Por quê? Porque ele é enganoso. Não confia. O que confia no seu próprio coração é insensato. Mas o que busca a sabedoria será salvo. Eu não gosto muito de filosofia. Particularmente, eu não gosto. De algumas... Mas assim, resumindo muito, a filosofia prega que nós devemos amar a sabedoria. Amar, buscar, respeitar, estar sempre em busca da sabedoria, não humana, embora seja importante, mas no caso, a de Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou pedir para você ficar de pé um minutinho. A palavra é muito dura. Mas Jesus, certa vez, olhou para os escribas e fariseus e disse assim: ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês são belos, adornados aos olhos. Vocês são como sepulcros caiados. Por fora, beleza. E por dentro, morte. E todo tipo ou espécie de imundície. Eu vim aqui hoje, juntamente com você, pela permissão de Deus, para ouvir essa palavra de Salomão, que foi escrita há 3.000 anos atrás. Se existe algo que nós devemos e podemos fazer, é guardar o nosso coração. É guardar, confinar e vigiar o nosso coração. Você pode cantar aquele hino de novo? Pode ser? Aquilo que você cantou por último? Pode? E como hoje é dia das mães, tem alguma mãe? Logicamente que tem mãe aqui. Mas está com o filho, está com o marido? Tem alguma aí que está acompanhado da família? Vou pedir para você vir aqui que eu quero dar um beijo em você. Os irmãos também vão dar um beijo em você. Mas nós vamos orar juntos aqui, vamos terminar o culto aqui juntos, porque a semana é cheia, não é? Não é, pastor? A semana está, já está fervendo. E a gente já está dizendo, vem quente que nós estamos fervendo. Então, vou pedir para você que é mamãe, vem até aqui à frente, com o filho, com o marido. Se estiver sozinha, não tem problema não. Como dizem lá na terra do meu pai, a gente dá um cheiro em você assim mesmo. Não precisa só ser uma mãe não, se quiser vir daí também, isso aqui, quem não é mãe, pelo menos é filha. Ou filho, não é? Vem aqui. A irmã vai cantar esse hino lindo que ela cantou. Digo a Deus, como é? Digo a Deus onde está. É isso? Meu coração firme nas promessas do Senhor. Vem aqui mais frente que eu sou brabo, mas é só aparência também.
Chega aqui, vem cá, Maria. Se tem uma mãe aqui, meu Deus do céu, é Maria, né? A Maria tem uns 500 filhos. Chega junto. A irmã vai louvar e nós vamos orar. Deus abençoe os irmãos. Deus possa abençoar a Deus abençoe os irmãos. Deus possa abençoar a